Olá, tudo bem? Estamos com mais um podcast aqui muito especial hoje. Nós vamos falar sobre o terceiro setor, a importância, né, do terceiro setor para a sociedade e para as organizações também. E nada mais, nada menos, teremos aqui um convidado e muito mais para lá de muito especial, né? O presidente do Instituto Água Viva, que faz um excelente trabalho, um trabalho magnífico, né, nessa área, ajudando o Nordeste brasileiro. E estamos aqui com o presidente aqui, Carlston Lima, que será o nosso entrevistado de hoje. E aí, Carlston, primeiro quero te agradecer, muito obrigado por estar presente aqui, participando aqui, né, desse podcast do EDEC aqui, né? Eu quero te agradecer em nome de toda a equipe, né, a respeito de você estar aqui compartilhando um pouco mais desse conhecimento aí sobre o terceiro setor, né, que é uma coisa que está cada vez ganhando dinamismo bacana, né, no cenário brasileiro. Eu que agradeço, Leomar. É um prazer estar aqui e principalmente falando do terceiro setor, né? Como você falou, as empresas e as pessoas precisam entender mais sobre essa área, sobre o terceiro setor e o que elas podem contribuir também para que isso possa avançar cada vez mais e fazer o bem para o próximo. Ah, muito bacana. E aí nós queremos conhecer um pouquinho do Carlston, né? Como é que você, né, entrou nesse segmento do terceiro setor, né? A gente quer conhecer um pouquinho quem é a pessoa Carlston, né? E por que te atraiu tanto aí essa questão de trabalhar, né, no social? Olha, foi assim uma experiência incrível, né? Eu trabalhei sempre em grandes empresas. Comecei minha vida profissional na ArcelorMittal. Trabalhei 8 anos na área de recursos humanos. Depois eu fui trabalhar na Águia Branca. Né, lá que com a família Equipe, né? É um dos maiores grupos econômicos aqui do estado. E depois eu fui trabalhar na Forteleve, sempre na área de gestão de pessoas. E quando eu trabalhei na Forteleve, depois de uns 20 anos que eu estava trabalhando lá, mais ou menos, a empresa participou de uma licitação do governo federal de instalação de cisternas no semiárido nordestino. E a empresa ganhou essa licitação e nós começamos a fazer essas instalações. Mas olha só que interessante, o cliente Forteleve é material de construção, ou construtoras, né? São pessoas jurídicas. Nessa licitação era para entregar a cisterna na casa da pessoa. Então a gente entregava e instalava. Eu estava na área de recursos humanos e eu fui convidado a participar desse projeto lá no sertão, lá no semiárido. Então eu e mais uma grande equipe da Forteleve para fazer essas instalações. Desse momento que a gente fez as instalações das cisternas, a gente teve acesso à casa da pessoa que mora lá no semiárido. Nossa, deve ter sido um impacto. Foi um impacto. É outra realidade, né, do que você foi absurdo. Convive no mundo metropolitano, né? Foi um absurdo, porque a gente sabia que o projeto era de captação de água de chuva, né? Mas só que a gente não entendia como que uma pessoa não tem água. Pois é, né? Então, por exemplo, hoje pela manhã, você deve ter acordado, lavou o rosto, lavou a mão, tomou um banho, tomou um café. Você utilizou água, né, durante seu dia todo. E como que é uma pessoa não ter água acessível, né, para ele, para o seu dia a dia? Então aquilo, à medida que a gente foi instalando as cisternas, a gente foi participando com o sertanejo dessas dores, desses problemas sociais que causam a falta de água. Então depois que a gente finalizou o contrato com o governo, a diretoria da Forteleve, os sócios, né, definiram fazer um projeto social, que é o Instituto Água Viva, que ele atua no sertão nordestino, em comunidades rurais, atendendo 4 pilares da área social para aquelas pessoas que moram lá. Poxa, muito bacana. Legal, né? A gente está entrando num momento bem assim. Eu queria que você dividisse, não só comigo, mas com o público, né? Tá te vendo aí? Sentimento, né? Qual foi o sentimento, né, que a sua equipe e você, né, as primeiras ações junto, né, com a cultura nordestina, na verdade, o sertão nordestino, que a realidade é um pouco diferente da metrópole nordestina, né? Qual foi o sentimento que vocês tiveram, né, quando
um sertanejo deu um sorriso para você, uma família deu um sorriso para você. Eu sei que deve ter rolado aquele sentimento de gratidão muito grande, né? Muito, muito. Então, como é que a tua equipe, como que você, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso foi um gatilho muito forte, dá para perceber, porque hoje vocês, o dinamismo que está esse projeto é muito grande. Mas teve o gatilho, eu querendo entender esse gatilho, esse sentimento na hora de você realizar suas entregas junto à família. Como foi esse impacto para você na vida pessoal e na vida da sua equipe com relação a isso? Foi tremendo, Liomar. Foi tremendo. E eu posso assim dividir em duas situações, né? A primeira dentro da empresa. A gente tinha uma reunião de resultado onde a gente apresentava, né, quantas cisternas instaladas, as medições do trabalho, quanto que foi o faturamento, quantas pessoas estavam trabalhando no campo. E, né, então a gente tinha essa reunião de resultado, que era uma reunião mensal, e gradativamente essa reunião, quando terminava, os próprios diretores, sócios, gestores da empresa, eles perguntavam, Carlos, como é que é essa questão de não ter água? Então eu comecei a levar para a reunião de resultado as fotos e alguns depoimentos. Eu filmava o pessoal, né? E a alegria, Eliomar, do sertanejo estar recebendo a cisterna. Com certeza deve ter emocionado foi esse corpo de direção. Foi um divisor de águas dentro da empresa. Né? E também foi um divisor de águas lá na vida do sertanejo. Não tem né? dúvida disso. Porque, como a gente falou aqui, uma pessoa que não tem acesso à água é totalmente diferente da gente que trabalha, que mora aqui nos centros urbanos. Né? Então, assim, uma coisa que chamou muita atenção nossa, principalmente minha, foi o seguinte, o acolhimento do sertanejo. Um acolhimento. Né? Eles moram numa situação complicada, né? A grande parte, dados do IBGE, eles estão abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha... Abaixo da linha da pobreza. Amados, vocês sabem o que é abaixo da linha da pobreza? Né? De acordo com os dados do Banco Mundial, né? E também de acordo com os dados do IBGE. Então, é um público, né? São pessoas que realmente desencadeiam uma série de problemas sociais. Então, a falta de água vem a fome, né? Vem a baixa autoestima. Pensa no relacionamento entre marido e mulher sem tomar banho. Né? Então, assim, são complicadores que vai vindo, são problemas sociais que vão vindo à medida que você não vai tendo a água para beber, a água para você utilizar. Né? Só que, ao mesmo tempo que você vê esses problemas sociais, a gente viu um povo acolhedor. Um povo que reparte o pouquinho que tem. Incrível e aquilo isso. que chamou muito a nossa atenção, sabe? Eles chamam a gente para entrar nas casas, umas casas muito simples, casas muito humildes, mas que eles querem que você senta, querem conversar com você, querem se relacionar com você. Né? E eles contam a história da vida, contam sobre os filhos, sobre o pai, sobre como é que está o tempo, se plantou, se não plantou e tal. Então você acaba criando um relacionamento com eles. E é isso que fez com que a gente fizesse o Instituto Água Viva. Né? A gente via um problema social, uma situação crítica, mas ao mesmo tempo a gente via um povo trabalhador, pessoas honestas e pessoas muito acolhedoras, que só precisava de algo para que eles pudessem avançar na sua vida. Pois é que nem Maslow, né? Fala bem claro aí, quem fez aí, permeia esse conceito em vários cursos universitários e tudo mais, onde a pirâmide de Maslow, né? Que a base é as necessidades fisiológicas. Né? Como é que vai querer chegar na autoestima, como é que vai chegar na alta realização, se ainda tem um problema básico, que é falta de água. Olha, você jovem, eu tenho uma jovem lá em casa, tá? Então, na hora quando tiver aquele chuveirinho quentinho caindo sobre a sua cabeça, valoriza. Porque tem muitas famílias que não sabem o que é isso não, entendendo? Agora, cara, me diz uma coisa, vocês tiveram contato direto lá onde ninguém quer chegar. Né? Nas comunidades rurais do semiárido. Onde ninguém quer chegar. Ninguém tem turismo, não tem nada. Não tem nada. E como essa família divide um pouco, por exemplo, há momentos assim prazerosos para eles ficarem lá no sertão. O que faz com que eles realmente
ficam enraizados lá no sertão, porque a gente vê, eu tive a oportunidade de trabalhar com um amigo, até numa plataforma de petróleo, que ele era do sertão, ele saía da Petrobras, ia lá, quando desembarcava, ia para o sertão, ele falou, lá é meu lugar. Uhum. O que faz, então, essas pessoas? É amor, é a terra, o que tem de ingrediente, né, que faz eles permanecerem dentro são vários fatores, tá? Eu posso citar alguns aqui, como o amor pela terra, onde eles nasceram, onde eles foram criados. Muitos, Eliomar, eles saem do sertão, saem lá do semiárido, vai para grandes centros como São Paulo, Rio, BH, né, grandes centros para trabalhar, só que o sonho é de voltar. O sonho é de voltar. O sonho é de voltar. Os laços familiares são muito fortes, né? Eles têm um respeito muito grande pelos pais, pelo pai, pela mãe, pelos parentes, né? E isso faz com que eles sintam vontade de ficar ou sintam vontade, aqueles que saíram, de retornar para lá, né? Por isso que precisa daquela região, e essa é uma região que precisa de políticas públicas justamente para que as pessoas não precisem sair de lá, mas elas fiquem lá e aqueles que saíram tenham a oportunidade de retornar. E o Instituto Água Viva, com certeza, está fazendo uma diferença para essas famílias, né? Ou seja, está cada vez mais falando, cara, aqui agora eu tenho um recurso que aqui eu vou ficar. O papel do Instituto Água Viva, nós atuamos em 4 pilares. 4 pilares. Fala pra gente, fala pro público, né, como que funciona. Você falou um pouquinho da história, né, como é que surgiu, foi um acordo, depois os diretores, né, falam, não, esse é o caminho, vamos seguir, né? Assim, e aí, como é que foi? Você saiu e assumiu, saiu da Forte Leve e assumiu o Instituto? Foi uma transição muito, muito interessante, que eu tinha uma equipe grande, né, de pessoas fazendo instalação de cisternas, engenheiros, analistas. Eu cheguei a ter mais de 1.000 pessoas fazendo instalação de cisternas. Nossa. Lá no semiárido. Gente, isso é fazer a diferença. Isso não é ficar entregando, né, isso, entregando aquilo para pontual, não. Isso é fazer a diferença, né? E a água todo dia na casa do sertanejo. Gente, eu posso imaginar aqui, eu fico emocionado aqui, tá? A alegria que dá no coração dessas famílias. Muito grande. E o que aconteceu? Quando eu fui convidado para participar, para implantar o Instituto Água Viva, eu peguei meu notebook, aluguei uma sala, porque a gente definiu que ficaria fora da indústria, né? Fora da Forte Leve, por opção mesmo, né? Para a gente dar foco no projeto social. Eu aluguei uma sala e o primeiro dia meu de trabalho, eu peguei meu notebook, eu sentei no chão e encostei na parede. E eu falei assim, bom, e agora? O que eu vou estar fazendo? Só que eu tinha uma experiência de liderança muito forte. Sim, né? sim. E eu comecei a escrever o Instituto. Né? Eu defini o visão, missão, valores, e eu fazia muita visita. Eu ia muito no sertão. E vendo essa realidade, eu defini esses 4 pilares. Os 4 pilares. São os 4 pilares que 4 pilares, vamos conhecer. Que estruturam as ações do Instituto lá no semiárido nordestino. E quais são os pilares? Fala pra gente. Olha, o primeiro pilar é o pilar da saúde. Saúde. O que acontece? Por que desse pilar? As comunidades que a gente atende são comunidades rurais. Então você pega uma cidade pequena lá no sertão nordestino, lá no semiárido, você, no centrinho da cidade, você tem ali um posto de atendimento médico, Sim. Você tem um dentista, você tem alguma coisa que você consegue, né, atender. Só que as comunidades rurais já não é assim. E para a pessoa sair de lá, da comunidade, para ir para o centro, não tem transporte público. Então ela tem uma dificuldade. Normalmente elas vão para o centro uma vez por mês quando vão. Né? Então é uma população que está totalmente desassistida na área da saúde. Então o que a gente definiu? Bom, nós vamos fazer algo relacionado à saúde para essas pessoas. Então nós implantamos unidades móveis, que é médica e odontológica, que vai nessas comunidades e faz o atendimento. E olha que legal,
através de pessoas que doam o tempo deles. São voluntários, são médicos e dentistas voluntários que eles saem, muitos aqui do Espírito Santo, São Paulo, Rio, de várias cidades do país, e vão lá prestar um atendimento gratuito, com excelente qualidade. Não, tá? se tá fazendo já é com amor. É com muito amor. Já é uma... Olha, e aí o Muito EDEC quer parabenizar essa atitude e, assim, e honrar, né, essas pessoas que realmente fazem uma diferença no social. Parabéns a essa equipe, né, de médicos, né, dentistas e tudo mais. Olha, eu estava... Na semana assistência. passada, eu estava lá no Piauí, na região chamada Acauã, então ali são vários municípios ali no entorno. E eu conheci um médico, que ele veio de Rondônia. Olha, ele saiu de Rondônia, ele e a esposa, é um casal de médicos, eles foram para lá, para o Piauí, pagaram passagem de avião, pagaram hospedagem, para doar o tempo deles e as competências que eles têm para atender o próximo, atender o mais necessitado. Tinha também nessa equipe um casal de dentistas de São Paulo, que eles foram para lá também para fazer atendimentos médicos, odontológicos, né? E quando o voluntário ele vai, Eliomar, é impressionante. Ele é altamente produtivo. Altamente produtivo. Muito produtivo. Ele vai com uma vontade porque de fazer o bem. É o propósito. Aqui as organizações hoje, sabe, Carlos? O grande desafio das organizações, ela pode ter muito bem, legal ali na parede, sua missão, visão e tal. Mas o mais importante, para quê? Muitas empresas colocam, eu queremos ser a maior empresa nisso, maior não sei o que lá, a maior coisa. Eu já vivenciei isso em grandes organizações, mas hoje elas estão amadurecendo um pouco mais. Ou seja, se você quer ser maior, você quer isso, não há problema nenhum. Agora, para quê? E aí, quando você descobre um propósito nobre, faz sentido. E quando faz sentido, você desprende toda a energia para doar, né, para isso aí. Mesmo. E aí, na verdade, eu não falo nem, sabe, eu posso estar, eu sou meio equivocado nessa palavra, você depois pode me corrigir, doação. Eu não sei se é doação de tempo, eu acho que é investimento, porque eu trabalhei muito com projetos, chama bem-estar subjetivo, né? Felicidade. E a gente percebe que você pode ter tudo, cara, mas se você não tiver uma interação, né? E você que eu falei, por que eu falei, perguntei para você, como foi o olhar dessas famílias? Quando uma família olha para você e fala, obrigado, e você vê um sorriso, você sente que você mudou a família, mudou alguma coisa naquela família, cara, de maneira positiva, cara, isso não tem preço. Isso é uma satisfação interna muito grande. E aí pensa que satisfação vem no dinheiro, vem na... Mas é um conjunto para bater. Por isso chama bem-estar subjetivo, cada um tem um coisa, mas a satisfação é fantástica. E você tocou no ponto muito importante, porque, vamos lá, você tem, de um lado, as pessoas que necessitam de ajuda, e quando você vai, por exemplo, um dentista, ele vai lá e tira a dor de dente daquela pessoa. Então você tem uma pessoa ali que ela não tem acesso a um tratamento dentário e ela está passando por dor, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o dentista ele vai lá e faz o tratamento, faz os procedimentos e tira a dor daquela pessoa. Aquela pessoa ela fica muito feliz. Sim. Só que é o seguinte, quando o profissional que ele foi, né, e quando ele volta e eu converso com esses profissionais, o bem que ele retorna é muito maior do que a pessoa que recebeu. Exatamente, é isso que eu estou falando. E é unânime. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Unânime isso. Olha só, olha, vamos aprender um pouquinho com uma pessoa, com uma experiência viva aí, que o cara, mais a sua equipe... O prazer que o voluntário tem de colocar as competências que ele recebeu e doar isso, né, entregar isso para os mais necessitados, retorna para ele com um bem muito maior. É por isso que eu chamo que é investimento. Você investe e retorna de satisfação. Vem então, o retorno não é financeiro, não é. Mas por quê? Você quer dinheiro para quê? Para ter satisfação. Sim. Você quer saúde para quê? Para ter satisfação. Você quer isso para quê? Casa para ter valor. Você quer voar, você quer ir para férias para quê? Ter satisfação. E aí você investe no social, de tal maneira que se faz aquilo, né? Desprende todas as suas habilidades. E o que vem de retorno? Uma plena satisfação. Nossa, fantástico. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, profissional da área da saúde, como médico e dentista, normalmente eles têm ganhos muito bons, né? E ele tem sua casa, ele tem seu carro,
ele tem ali, de repente, o seu sítio, uma casa de praia. E aí eu pergunto, parou aí? Será que é só isso? Será que a competência que ele recebeu, né, que ele estudou, claro, se preparou, era só para isso? Então ele pode fazer muito mais. É aí que quando essas pessoas voluntárias, elas entendem e elas vão para o sertão e fazem esses atendimentos, elas produzem muito mais do que se fosse, por exemplo, contratar uma pessoa para trabalhar. Elas produzem muito mais. Eu estou vendo aqui, tá? Sabe, Carlos, eu estou vendo aqui, você, público, está vendo aqui, tem um estúdio aqui, nós temos um diretor aqui, o Augusto Sodré já está aí, já pensando em colocar a equipe dele, né, para trabalhar no terceiro setor, né, Augusto? Está mudando a maneira de pensar e agir a respeito disso. Fantástico, fantástico. Ô, Carlos, é uma coisa interessante, nós temos aqui um best-seller da liderança que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o primeiro hábito, seja proativo, né? Mostra proatividade. E o Instituto Água Viva, o que você está falando, eu só enxergo isso, proatividade. Primeiro eu quero parabenizar não só você, mas quem comprou a ideia, que também está investido, e mais você e sua equipe por o dinamismo que fez isso acontecer. Obrigado. Parabéns à equipe da Forte Leve, a direção da Forte Leve, que realmente, né, investiu. Boas ideias, enquanto estiver na cabeça, só serão pensamentos. Né? E aí pegou um gestor fantástico aqui que fez acontecer sentadinho no canto lá. Cara, eu fiquei com a imagem aqui. Legal. Né? No cantinho da parede ali, né? Eu acho que bolando como vai ser. E aí você falou sobre 4 pilares. O primeiro é saúde. Qual é o próximo? Então, quando a gente começa a fazer um projeto social, a gente faz o diagnóstico comunitário. Então a gente vai com uma equipe e faz essa análise do que é a necessidade daquela região, daquela comunidade. Então, a gente viu essa necessidade da saúde, que é o primeiro pilar, e nós percebemos o seguinte, as crianças lá não têm playground, não têm o que fazer. Então, nós implantamos lá a escola de esportes. Escola de esportes. Escola de esporte. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 9.000 alunos. O Instituto Água Viva, ele atende 4 estados. Isso aí, Bahia, qual os estados que estão no sertão. Sertão, geralmente sempre é sertão, né? Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Nós estamos em 52 municípios e já estamos chegando a 1.000 comunidades rurais. Então, esses 9.000 alunos, eles estão espalhados nessas regiões que eu falei. Tá? Então, o outro pilar. Assim, nesse pilar de esporte, eu tenho monitores remunerados, que são monitores da própria região. Então, nós também geramos renda no pilar de esporte para esses monitores. Por quê? São pessoas da própria comunidade que, de repente, não tinham emprego e agora têm. Agora eles têm uma renda, né? Então eles têm dignidade de sustentar sua família e de fazer o que gosta. E a renda começa, o dinheirinho vai lá no armazém do seu Zé, que compra o pãozinho, ele vai produzir mais pão, vai com outra qualidade, porque tem muito. E aí começa o ciclo, né? Fantástico. E o outro pilar, o terceiro pilar, o pilar da educação. Terceiro pilar, gente. Terceiro pilar da educação. Por que educação? Né? Comunidades rurais, da mesma coisa, né? São comunidades que, muitas das vezes, o poder público não vai, então a escola que tem é muito distante. Então a gente entra com esse pilar que é muito legal, com reforço escolar, alfabetização, né? Escola de dança. Tem meninas fazendo balé lá no sertão. E elas fazem apresentação também. Pra você ter uma ideia, até no Bolshoi. A gente foi com uma apresentação no Bolshoi. Pessoas lá do semiárido nordestino. Olha, as alunas que maravilha, hein? Elas foram e já participaram de vários campeonatos de dança. Nós temos também, dentro do pilar de educação, aulas de informática e também aulas de música. Né? Então, aí nós fechamos o terceiro pilar. O quarto pilar é o pilar de geração de renda. Olha só, vamos nosso público aí. Primeiro pilar veio a saúde. Saúde. Segundo pilar veio o esporte. Isso. Terceiro pilar veio a educação. Isso. Né? E quando você fala de educação, você sabe que eu sou apaixonado. Sim, né? E eu admiro demais qualquer organização que tem um incentivo, porque se você quer, né, gerar renda para
uma família, eduque as pessoas. Se você quer realmente um país próspero e feliz, eduque sem cessar. Entendeu? Então, assim, é uma filosofia. E o próximo é o pilar de geração de renda. Geração de renda. Geração de renda. E como é que o Instituto Água Viva hoje está trabalhando para que proporcionar essa movimentação de geração de renda? Então, dentro do Instituto, a gente entende o seguinte, que o assistencialismo ele é muito bom, tá? Só que o seguinte, você tomou café da manhã hoje, você vai almoçar provavelmente e vai tomar um café da tarde e você vai jantar. E amanhã você vai fazer a mesma coisa. Então, se a gente partir para fazer doação de cesta básica, doação de alimentos, não tem fim. Então, nós optamos, né, um jargão, né, em vez que você dá o peixe, a gente dá a vara, né, para ele pescar o peixe. Então, nós temos vários projetos de geração de renda, são mais de 30 projetos. 30 projetos? Mais de 30 projetos de geração de renda, que através do trabalho do sertanejo, hoje nós temos mais de 6.400 pessoas só nesse pilar de geração de renda. Que eles, 6.400. Mais de 6.400 pessoas. E quantos, assim, você tem em mente quantas pessoas estão envolvidas em todo o projeto? Tenho. Olha só, nos 4 pilares, por mês, a gente atende quase 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Só que o seguinte... praticamente é uma cidade. Tem várias cidades lá no semiárido nordestino que não chega a esse número, né? Só que o seguinte, nós temos outros projetos também que está dentro do geração de renda. Por exemplo, nós temos uma adutora que levou água para uma comunidade. Sim. Então, e nós temos 3 adutoras. Né? Então, essas pessoas da comunidade elas têm agora a oportunidade de fazer plantações. Então, ela pode plantar. Então, quando a gente soma esses projetos, no mês a gente chega a beneficiar em torno de 130 mil pessoas. 130 todo mil. mês. Gente, eu estou aqui a gente caído aqui. Né? 130 mil pessoas. Então, Carlos, deixa só, né, fazer um resumo. São 4 pilares. Sim. Muito bem definidos, né? Primeiro pilar, saúde, segundo, esporte, educação, e aí geração de renda. Geração de renda. Né? Para dar o quê? Para gerar uma sustentabilidade, um negócio no sertão, onde ninguém quer ir, onde ninguém vai. Não tem turismo para lá? Não tem turismo para lá. Não tem. Ninguém vai. Mas vocês estão fazendo a diferença realmente nesse povo brasileiro, que é um propósito nobre. Eu não estou falando nem magnífico, é nobre. E só faz isso quem ama pessoas. Por que eu falo isso? E aí eu vou fazer eu queria que você desse uma ideia para a gente a respeito disso. Porque muitas pessoas, muitas empresas, né, sabe, cara, eles entram em algum projeto social porque ele hoje é modismo. É modismo para ficar bem na finta, né? Na mídia, para ficar bem na mídia e tudo mais. E isso é um impulso, né? Um impulso que gera a empresa. E tem muitas outras empresas que, inclusive, prestam serviço para outras empresas que, dentro do sistema de gestão da contratante, tem que apresentar também algum projeto social que já está... né, a responsabilidade social em si. Mas a gente vê que isso não é DNA. E eu percebo que assim, o Instituto Água Viva, em parceria com a Forte Leve, a verdade foi um momento que eles começaram, né, a investir nisso. De repente pode ser por N motivo, até por questão de responsabilidade social, dar uma imagem da empresa também, mas do jeito, os números que você está trazendo, está dividindo conosco aqui, não é mais. Isso está entrando no DNA da organização. Ou seja, ela começando a respirar aquilo, amar aquilo. Isso é real? Isso hoje isso é o DNA da... É real. É real. Só que o seguinte, Eliomar, a gente, quanto terceiro setor, você tem que ter políticas internas para mobilizar também pessoas. Né? Você pega um profissional que está trabalhando, por exemplo, na Forte Leve ou nas empresas que apoiam o Instituto, e ele tem o dia a dia dele.
né, que ele tem que bater metas, ele tem seus indicadores, Sim. ele tem família, ele tem ali o seu dia a dia, né? E como despertar essa pessoa para ajudar o próximo, né? Então a gente tem uma série de atividades, de programas que faz com que eles despertem. Então, por exemplo, nós temos o Férias Solidárias. Ele destina férias solidárias. Férias solidárias, poxa, legal. Eu quero conhecer, hein? Ele destina 10 dias das suas férias e vai lá para o sertão. Então, por exemplo, você pega lá um mecânico, você pega um analista contábil, você pega alguém da logística, da produção, eles vão lá e são pessoas de diversas áreas, né? E elas vão para o sertão. Aí, Augusto, já tem o roteiro da férias da sua equipe, lá no sertão, as férias são 10 dias aí, né? Para toda a Fornex e ó... Ele tá rindo, é o diretor, já é o diretor nosso aqui muito bacana. Então, por exemplo, o Férias Solidárias, ele é um momento onde a pessoa, ela vai, como você está falando, investir o tempo dela, das férias, né? Ele separa um tempo das férias dele para ir para o sertão e lá ele conhece efetivamente o trabalho, porque a gente faz vídeo, a gente tem o Instagram, tem o YouTube, né? A gente manda para as empresas, parceiros, relatórios, porque o terceiro setor ele precisa disso. Depois eu gostaria até de falar sobre essa responsabilidade também do terceiro setor, né? Quanto recebendo os investimentos. Então a gente envia, né, para os nossos mantenedores relatórios periódicos, onde mostra o que está acontecendo. Então as pessoas, os empregados, as pessoas que trabalham nessas empresas, elas veem isso no dia a dia. Só que quando ela vai, ela vê isso em loco, que é totalmente diferente de você ver um vídeo. Sim. Então, quando essas pessoas retornam do sertão, a gente faz uma palestra com eles lá, chama todo mundo, e eles mesmos vão contar a experiência que tiveram. Então, eles vão engajar mais pessoas. Então, eles vão ser os nossos influenciadores lá dentro da Forteleve, dentro das empresas que nos apoiam. Entendeu? Então, esse é o papel do gestor de uma instituição do terceiro setor. Ele recebe os investimentos, né? Mas ele também tem que estar antenado para mobilizar as pessoas dentro da sua causa. Sim. Porque senão você só fica recebendo os valores, recebendo. Fica inchando, não. Agora, o Carlos, fala pra gente o seguinte: a gente sabe já que a Forteleve é um patrocinador, né? Oficial aí da iniciativa, inclusive, né? Proativo, de maneira proativa do Instituto Água Viva. Mas se um empresário que está vendo aí agora a gente aí quer participar, né, participar de maneira ativa junto ao Instituto, né? Tem essa abertura, tem esse mecanismo? Tem. Olha só, o governo federal ele disponibilizou vários projetos para que o próprio empresário e pessoa física também possam fazer investimento na área do terceiro setor. Né? Desses projetos, por exemplo, em relação à pessoa jurídica, uma empresa que ela é optante pelo lucro real, ela pode destinar o percentual do imposto de renda para projetos sociais. Então, vamos fazer uma conta simples. Né? Digamos que uma empresa ela vai pagar R$100 mil de imposto de renda. Então, ela tem que pagar o imposto de renda. Não tem jeito. Ela fez a apuração lá do lucro dela, né? O contador ele fez toda a apuração e chegou no final, olha, eu vou ter que pagar aqui R$100 mil de imposto de renda. Imposto de renda. Então é fato. Né? Ele pode destinar desses R$100 mil, ele pode destinar 4%, por exemplo, para a lei da cultura, 1% para a lei do desporto e assim vai. Então ele tem essa liberdade, em vez que ele fazer, né? A gente até brinca o seguinte, ele faz 2 cheques. Né? Um cheque de 96 mil para o governo, que é o DARF, e um cheque de 4 mil reais, que é os 4%, para essa lei da cultura. E essa lei da cultura, do desporto, fundo da infância, são todos projetos que o governo ele faz, são altamente eficazes. São controlados, são auditados, são leis assim, muito bem elaboradas pelo governo federal, e assim, totalmente auditadas
Por exemplo, a gente tem vários projetos aprovados no Ministério da Educação, no Ministério do Esporte, nos fundos de idosos, fundos municipais, e as rúbricas desses projetos são muito bem coordenadas, ordenadas. Eu não posso, por exemplo, gastar um valor destinado a um projeto para outro projeto, né? Então, aí que vem o líder de um projeto, né, o líder de um instituto, de uma fundação, ele ser sério, tá? Porque ele vai receber esses valores, tá? Só que ele tem que prestar conta disso. Tem que prestar. E tem mecanismos de auditoria né, que faz toda faz auditoria nesses investimentos? Como eu falei no início, eu vim do mundo corporativo. Sim. Né? Trabalhei em grandes empresas e eu tive a oportunidade de trabalhar com vários gestores. Então, a minha formação, né, foi nessa área corporativa. E quando eu comecei a trabalhar no Instituto, eu trouxe essa pegada do mundo corporativo para dentro do Instituto. Então, no Instituto hoje, para você ter uma ideia, todos nós temos indicadores de desempenho, nós temos metas para bater. Né? Por exemplo, só aqui, no pilar de educação, eu tenho uma meta de chegar até o final do ano com 8 mil alunos. Nós já batemos 7 mil esse ano. Batemos 7 mil. Estamos avançando muito. Mas a nossa meta é chegar até 8 mil e com certeza nós vamos chegar. Nós temos uma meta, por exemplo, na área da saúde, que é chegar a 35 mil atendimentos. Nós já atendemos no mês de janeiro, fevereiro e março, já deu quase 10 mil pessoas. Olha só. Nós temos, por exemplo, na área de geração de renda, de chegar a 7 mil beneficiados. Então, nós temos vários indicadores. E não é diferente quando a gente fala da parte voltada para esses valores que são aportados. Porque, queira ou não, o empresário que está assistindo a gente, ele trabalhou. Sim. Ele tem a empresa dele. Os empregados trabalharam lá. Né? Fizeram acontecer o lucro, fizeram acontecer. Então, a gente entende essa responsabilidade que nós temos com o dinheiro que ele está colocando. Tá? Então, por exemplo, eu contratei a KPMG. A KPMG, para você ter uma ideia, está entre as 4 maiores auditorias do mundo. Então, eles auditam as nossas contas todo ano. Né? Eles pegam nossas demonstrações contábeis, fazem auditoria em cima disso, justamente pela seriedade que a gente entende do terceiro setor. Então, o empresário, quando ele faz um investimento através das leis, né? Ou seja, vamos voltar na lei, né? Ele tem que pagar o imposto de renda e ele pode destinar uma parte desse imposto de renda que ele já ia pagar. Seria o quê? 4%? 4% da lei da cultura, 1% da lei do idoso, 1% da lei de desporto e por aí vai. Né? Então, ele está colocando dinheiro. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade em cima desses valores que você colocou, né? Que o empresário ele colocou. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma auditoria, que é a KPMG, eles fazem auditoria com a gente já há 3 anos, justamente para a gente mostrar para o empresário que nós temos uma seriedade com esses valores que são aportados. Né? Então, a gente tem essa parte que o empresário ele pode fazer a doação através do imposto de renda e também pela pessoa física pode também fazer doação. Então, quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda e você faz do modo completa, né, você pode doar até 3%. E olha que legal, o governo federal ele já disponibiliza no próprio programa do imposto de renda. Quando você vai fazendo ali a declaração, ele tem um campo lá de doações destinadas. Então, você entra nesse campo e o próprio sistema ele já dá o valor que você pode doar. Muito bem. E aí? Vamos doar? É isso aí. Vamos pegar aí um percentual do nosso imposto de renda aí, ó, só lá, aprendizado, tá vendo? Né, pega lá o campo doação, e aí você, né, tem instituições muito sérias, né, que trabalham de maneira muito séria com esse investimento, né? E eles transformam um limão numa limonada, né? Olha só que bacana quando trabalha com seriedade, com foco, com determinação e com propósito. E uma coisa, Eliomar, que eu quero deixar claro é o seguinte: quando a pessoa física ela faz essa doação, esse dinheiro volta para ela. O governo ele abre mão de receber. Então, vamos fazer uma conta aqui também. Vamos lá, faz uma conta aí. Você é bom de conta aí. Vamos lá. Você faz sua declaração completa.
No final lá você tem R$1.000 de restituição. Sim. Então tá, você tem R$1.000 que o governo vai te devolver quando sair a restituição do imposto de renda. Só que você quer fazer uma doação. Então você entra nesse campo e o próprio governo ele vai orientar, vai mostrar para você, olha, você pode doar R$500. Então você vai lá e clica e doa R$500. Quando você tiver a restituição, você não vai restituir os R$1.000. Vai ser R$1.500 corrigidos. Sério? Então o governo ele abre mão desse valor, né? E você pode fazer essa doação, mas quem, na verdade, está saindo do bolso é do bolso do governo. Só que no Brasil a gente não tem esse hábito de fazer doação. Né? Então, eu vou falar com o contador agora. Eu quero aqui... Sérgio Campos, ó, agora eu já estou consciente agora, vai fazer minha... Então eu quero aqui falar para você que está ouvindo que você pode contribuir com uma pessoa, uma criança que está lá no semiárido nordestino, passando alguma necessidade, você pode, através do seu imposto de renda, beneficiar aquelas pessoas ali. Olha, tá? E sem sair dinheiro do bolso. Isso que é legal. Então, a gente tem a lei do imposto de renda, nós temos a lei que pessoa física e pessoa jurídica, e também você pode apadrinhar uma criança. Né? Você pode entrar no nosso site, no nosso Instagram. Por favor, fala o site aí, depois vamos colocar aqui embaixo, vai ter aqui embaixo aqui o site aqui, né? Mas fala aí. Então, nós temos o Instagram, que é Instituto Água Viva. É só você procurar lá, que você vai entrar, você vai ter várias informações. O site também, né, que é institutoaguaviva.org.br. Você pode entrar e você vai ter acesso a todas essas informações que você pode também apadrinhar uma criança. Que realmente vai chegar o dinheiro lá. Né? Como eu te falei, quando eu assumi a área do terceiro setor, quando eu comecei a trabalhar, eu trouxe para dentro desse mundo do terceiro setor essa parte corporativa. Então, todos os valores que são aportados, tudo que a gente faz, a gente tem as evidências desses muita valores. Responsabilidade. É muita responsabilidade, porque você está lidando com o dinheiro dos outros. Né? Então, a gente tem isso dentro da gente, de mostrar realmente que aquele valor investido ele está sendo aplicado. E a coisa interessante, né? Só quero dar um pontozinho aqui, que é interessante, porque as organizações, hoje eu trabalhei, né, em grandes organizações, pequenas e médias e grandes, e hoje tem muita, né, iniciativa para trazer o bem-estar aos seus empregados, né? Aí investe, né, em academias, em arte físico, N coisas para trazer um momento, e muitos, né, insights sobre qualidade de vida, né? E qualidade de vida com a família e tudo mais. E eu percebo, né, através dos brilhos dos teus olhos, né, brilho dos olhos, gente, brilhos nos olhos, né, da motivação desses investimentos. Eu não falo de doação, eu falo de investimento. Por que investimento? Porque vem retorno. E o retorno é isso que o empresário quer junto com os seus empregados. O quê? O bem-estar, a satisfação plena dos seus empregados. Porque já foi mais do que comprovado cientificamente que um empregado satisfeito, feliz, com harmonia, nossa, produz barbaridade. Entendendo? Então, Então, olha aí essa oportunidade. Se um empresário agora que está vendo, né, esse vídeo e tudo mais, tiver interesse, ele em parceria com o Instituto Água Viva, ele só entrar lá em contato através do site? É só entrar em contato, tá? A gente vai colocar aqui o site, vai colocar todos os contatos, né? Mas eu queria contar para você um case de sucesso. Quando você falou aí, eu lembrei. Dentro do grupo Fortileve tem uma empresa chamada Fortileve Solar. E foi a primeira férias solidárias que foram com eles. E o ano passado, eles participaram do GPTW. Sim. Né, que é um projeto das melhores empresas para se trabalhar. E eles ganharam. Né? Só que é o seguinte, tem um indicador lá que mede realmente a questão da felicidade do trabalho. Isso, né? Que hoje... Rapaz, eu estava trabalhando no Pará, e aí o Instituto Federal do Pará, eu fiquei impressionado, ele lançou um curso de felicidade. Felicidade, Carlos. E aí eu fui perguntar, poxa, como é que é isso? Qual é a carga horária disso? Como é o conteúdo? Ele falou, qual o objetivo, qual o sentido desse curso?
E me deu um insight muito interessante, né? Os coordenadores, o pessoal falou, Eliomar, as pessoas estão perdendo o sentido da vida. Você vê, hein? Estão ganhando dinheiro, estão com coisa, mas estão infelizes. E aí eu vejo esse brilho nos olhos seu, e provavelmente isso também é uma cascata junto com a sua equipe. Com certeza. Entendendo? Que aí é uma oportunidade. Por que não a gente, né, focar um pouco mais nessas iniciativas? Quando você encontra um instituto sério e tudo mais, né, mergulha. Porque esse investimento tem retorno garantido. Com certeza. E olha só, eles participaram do GPTW, receberam o selo, só que é o seguinte, a equipe do GPTW entraram em contato com a Forte-Leve Solar. E eles estavam com dúvida, porque na média Brasil teve um indicador que ficou muito acima. Então eles ficaram em dúvida se houve algum erro, né, de alguma coisa, e entraram em contato. E foram lá na Forte-Leve Solar, né, fazer auditoria, né? Olha, queremos saber o que está acontecendo. Por que na média Brasil, vocês ficaram muito acima? E aí conversaram com os gestores e, poxa, foi pesquisa e tal, né? Tem todo o método, né, de fazer pesquisa. E um dos diretores falou assim, olha, nós temos um projeto que a gente apoia, né? Que quem lidera esse projeto aqui é um dos sócios. Um dos sócios não, um dos sócios. E será que é isso? Aí eles entenderam o Instituto Água Viva. Aí eles perceberam que esse indicador que ficou acima da média nacional foi devido a esse investimento que é feito lá no sertão através do Instituto Água Viva. Então você vê que o investimento que você faz na área social, ele tem retorno também. Tá? Hoje, a empresa ela tem um selo, que é um selo do GPTW, que é reconhecido nacionalmente. Bacana, hein? Né? E aquilo, como você falou, também retorna como produtividade. Né? Então, assim, quando você... propósito. Seus empregados começam, caramba, eu estou fazendo aqui, eu estou produzindo aí, fazendo isso, aquilo, aquilo outro, mas olha... A empresa tem um propósito muito maior, um propósito nobre. E aí ele parte para cima porque ele acredita que isso é importante. Eu uso uma frase, Eliomar, que é a seguinte. Todo empregado que trabalha nas empresas que aportam para a gente pode bater no peito no final do dia e falar bem assim, eu faço algo social. Bacana. Hein? Então eu falo bem assim, olha, você pode chegar na sua casa no final do dia e falar com a sua esposa, com a sua filha, falar assim, olha, eu trabalhei hoje, mas eu ajudei algumas pessoas lá no semiárido nordestino. Eu ajudei a fazer diferença na vida de uma criança. Eu ajudei a levar alimento para um pai de família. Eu aumentei a dignidade da mãe porque ela pode chegar e dar lá alguma coisa de comer para o seu filho. Né? Então, esse orgulho ele pode ter. Né? Essa satisfação de falar para a família dele, falar assim, olha, eu faço algo social. Muito bem, gente. Olha aqui, estamos aqui entrevistando, né, o presidente do Instituto Água Viva, né, Carlston Lima. Nossa, eu estou assim, admirado, né, com essa entrevista hoje. E aí, para a gente fechar, eu vou botar uma pimenta, né? Você me permite, Carlos? Claro, uma pimenta. Porque eu reporto sempre ao mundo científico. John Cotter foi um professor de Harvard, né? Ele fez uma carreira brilhante, ficou aos 32 anos, a carreira dele já de Harvard lá. E ele tem um livro chamado muito legal, chamado Sentido de Urgência, né? Sentido de urgência, né? Então, assim, inclusive ele fala liderando mudança. Tem outro livro dele chamado Liderando Mudança. E o que acontece? São 9 escalas até chegar realmente à mudança genuína e verdadeira de uma organização. Mas a primeira escala, é o sentido de urgência. E o sentido de urgência, ele fez um livro somente falando disso. E aí eu pergunto para você, Carlos, qual é hoje no terceiro setor que você pode dizer? Qual é o sentido de urgência para o terceiro setor? O que você enxerga como sentido de urgência hoje para o terceiro setor? Eu acho, Eliomar, o seguinte, que é a vontade de fazer. A vontade. Precisa ter vontade de fazer. O empresário, a pessoa física, ela precisa entender que ela pode dar algo mais, sabe? Esse senso de urgência ele é muito importante porque nesse exato momento
tem pessoas lá precisando. Nós estamos aqui, né, fazendo esse podcast, mas nesse exato momento tem pessoas lá que acordaram de manhã e não tinha nada para comer. Tem crianças que de repente foram abusadas, estão sofrendo maus tratos. O índice de alcoolismo lá é muito alto. O índice de adolescentes, meninas grávidas com 12, 13 anos é muito alto. O índice de suicídio também é muito alto lá. Suicídio. São problemas sociais que afetam diretamente aquelas pessoas, né? Então, assim, esse senso de urgência é para você, empresário, é para você, pessoa física, que você pode ajudar de alguma forma. Então, você tem que fazer, você tem que sentir a dor do outro. Você não pode se conformar apenas, como eu falei aqui, de ter um carro, ter um apartamento, ter sua casa, ter seu emprego, né? Será que se resume a só isso mesmo? Você pode fazer algo mais. Então, aquilo que eu falei, nesse exato momento tem pessoas que estão precisando da sua ajuda. E você vai virar as costas? Tem uma frase também que eu uso, é o seguinte: se não for você, quem vai ser? Gente, estou arrepiado aqui. Já me sensibilizou, já vou mudar, já mudei minha maneira de pensar e com certeza vou mudar a minha maneira de agir com relação ao terceiro setor. Ô, Carlos, só agradecimento, né? Eu que agradeço. Só agradecimento. Quero agradecer você em nome do EDEC, entendendo? Por a sua disponibilidade de estar aqui, né, compartilhando, né, essa brilhante iniciativa sobre o Instituto Água Viva. Parabéns. Se você quiser falar, mandar uma mensagem para o teu público ali, você fica à vontade, pode falar à vontade para ele. Então, eu gostaria de mandar um recado para você, empresário, que tem sua empresa, que é optante pelo lucro real. Procure fazer esses investimentos. Você vai fazer um pagamento de imposto de renda, você pode fazer uma doação. Agora, procure organizações sérias. O Instituto Água Viva está aqui à sua disposição para isso. Nós temos várias empresas, não só aqui no estado, tá, Eliomar? Mas a nível Brasil, que fazem esse investimento. E você pode, através do seu imposto de renda, fazer essa doação. Tá? Então procure conversar com a gente, chame a gente, mande um direct, entre em contato, você vai ter todos os telefones e procure fazer algo social. Tá? Você vai ver que você vai engajar mais os seus empregados, você vai estar utilizando a sua empresa como uma ferramenta para beneficiar aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. Então não vire as costas para isso. Tá? Utilize a sua empresa, que ela pode ser um canal para beneficiar aquelas pessoas lá no sertão. Muito bem, muito bem. É isso aí, né? Uma entrevista maravilhosa aí com o Carlos. Obrigado novamente, né? E você, meu amigo? Boas ideias, e quando estiver na cabeça, só serão pensamento. Ah, você já falava, você quer... É insanidade querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, age que vem. Obrigado.